O backup incremental é a cópia de todo o conteúdo do espaço de armazenamento e das alterações realizadas nos processos de atualização. E aí, pessoal, está certo ou errado essa questão? Para analisar isso, nós temos que avaliar de forma mais precisa o tal backup incremental. Então convido para vocês agora estudo mais completo dos backups. Vamos começar falando do termo backup propriamente dito, que significa cópia de segurança, que nada mais é do que realizar cópia de segurança dos dados do usuário como uma forma de prevenir a eventual perda dessas informações. E uma outra coisa importante sobre o backup é que ele deve ser feito de preferência numa outra unidade. E além de manter um backup numa outra unidade de armazenamento, como um HD externo, um pendrive, também é muito importante manter cópias desse backup armazenadas em outro local, isso para evitar algum tipo de sinistro, certo? Dito isso, existe também o chamado backup em nuvem, que hoje é muito utilizado, que é quando realizamos cópia de segurança dos nossos arquivos em servidores de nuvem da internet. E isso dá uma premissa de duas recomendações de backup, porque se nós usamos backup em nuvem, nós estamos armazenando em outra unidade e também estamos armazenando e mantendo em outro local. Por isso é tão eficiente hoje em dia usar o chamado backup em nuvem. Bem, pessoal, existem também, e aí entramos no que a questão pede de forma mais precisa, os tipos de backup. E quando a gente fala sobre os tipos de backup, eu sempre começo explicando sobre o chamado backup normal, que também pode ser chamado de backup completo ou ainda de backup total. Esse tipo de backup ele é capaz de copiar todos os arquivos que foram selecionados para backup e ele marca cada um desses arquivos como copiados. Então, por exemplo, aqui, eu selecionei 2 arquivos para copiar dentro dessa pasta. E o backup normal, backup completo, como eu disse, ele copia todos os arquivos então que foram selecionados para backup e depois marca cada arquivo como copiado, justamente para que o sistema saiba que esses arquivos de fato já foram copiados. Esse é o chamado backup normal, backup completo ou backup total. Existe um outro tipo de backup que nós devemos realizar depois de outras situações, só que ele não marca, porque o backup normal ele copia tudo e marca, mas existe o backup chamado backup de cópia, que copia todos os arquivos selecionados, mas não marca. Observa no backup de cópia, ele vai copiar todos os arquivos também que foram selecionados para backup, mas não marca nenhum como copiado. Diferente do backup normal, que copia tudo e marca, o backup de cópia copia tudo e não marca. E aí, pessoal, se eu fizer primeiro um backup normal, depois é interessante que a gente comece a fazer o que chamamos de backup incremental. Porque o backup incremental é aquele backup que deve ser feito depois do backup normal. Por quê? Se o backup normal já copiou todos os arquivos selecionados e marcou, depois é interessante a gente começar a usar backup incremental, porque o backup incremental vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados e vai marcar também como copiados. Percebe? Se eu criei mais um arquivo aqui dentro dessa pasta, depois que eu fiz o backup normal, então o backup incremental não vai copiar todos os arquivos de novo. O backup incremental vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup e vai marcar. Mas existe também um outro backup chamado diferencial, que copia também somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup, só que não marca. A diferença, então, do diferencial para o incremental é que o diferencial também, assim como o incremental, copia somente os arquivos que foram criados ou modificados, só que o diferencial, observa, não marca. Ele só copia, de fato, os criados ou modificados. E ainda existe um outro tipo de backup que eu sempre acho interessante que a gente entenda, pessoal, que é chamado de backup diário. O chamado backup diário ele vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, mas também não marca. Então, backup diário, repetindo, aquele capaz de copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, mas também não marca. Assim, a gente tem um bom olhar sobre tipos de backup, né, que é sempre importante aí quando a gente pensa nas provas de concurso. Olhando a questão, o que vocês me diriam de resposta quando ele diz assim? O backup incremental é a cópia de todo o conteúdo do espaço de armazenamento e das alterações realizadas nos processos de atualização.
Pessoal, tá certo ou errado? Está errado, porque o backup incremental, lembra, ele não copia tudo. Olha o que ele diz, o backup incremental é a cópia de todo o conteúdo do espaço de armazenamento. Não, acabei de mostrar para vocês que o backup que copia todo o conteúdo do espaço de armazenamento é o backup normal, backup total ou backup completo. Esse mesmo nome vale, essas três nomenclaturas valem para o mesmo tipo de backup, normal, completo ou total. O backup normal é quem copia todo o conteúdo do espaço de armazenamento, porque o backup incremental, eu bem disse aqui, ele não copia todo o conteúdo. O backup incremental vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup e vai marcar, enquanto aquele que vai de fato copiar todo o conteúdo é o normal, que copia todo o conteúdo e também marca. Se a prova tivesse dito assim, não foi o caso dessa questão, mas vamos supor que essa questão dissesse o backup incremental, e aí vamos supor que ela não dissesse aqui todo o conteúdo do espaço de armazenamento, dissesse assim, o backup incremental é capaz de copiar as alterações realizadas, aí estaria certo. Se ele dissesse só isso, o backup incremental é capaz de copiar as alterações realizadas desde o último backup normal, estaria certo, porque o backup incremental copia somente os arquivos que foram criados ou modificados, isto é, alterados desde o último backup. Então o problema dessa questão, sem dúvida nenhuma, foi ter dito que ele copia todo o conteúdo do espaço de armazenamento, e isso está errado para o incremental.